não deixa para depois, porque a gente tem nosso cérebro, nós temos muita dificuldade de lidar com caos. Então, o que o cérebro da gente faz? Se eu não entendo alguma coisa, se eu não apreendo aquilo bem, eu fabulo. Nos buracos que ficam, a gente coloca explicações. A gente tem essa coisa meio randômica, meio sem controle, é muito complicado para a gente. A gente dá sentido nas coisas, né? Então, a gente olha para o céu e vê formas nas nuvens. A gente está sempre colocando um sentido nas coisas. Então, fiquem muito à vontade para tirar dúvida. Perfeito? Ok? Então, hoje, a semana passada, a gente falou sobre o primeiro círculo, que é tomar a vida propriamente dita, esse milagre que faz a gente explodir em multiplicação celular e virar um ser. Um milagre que ninguém ainda consegue explicar. A gente consegue descrever algumas coisas, intuir algumas outras, mas assim, por que realmente de uma célula, de um zigoma, daquilo ali a gente depois consegue fazer células, que a princípio são muito iguaizinhas, e que, com o passar do tempo, algumas viram cartilagem, outras viram córnea, outras viram coração, outra vira intestino, outra vira papila de língua. A gente não consegue explicar ainda esse milagre que é essa explosão que faz um ser acontecer. E um ser muito criativo, muito inteligente, muito capaz. Então, a gente vai fazer agora um pouco essa meditação, esse exercício de como é que seria, como é que eu me ajudo aí para essa postura onde realmente eu tomo a vida. Não interessa como ela veio, ou interessa, mas não interessa no sentido de que eu vou criticar, eu vou falar, olha, deixa eu ticar aqui alguns quesitos. E essa vida só vale a pena ser tomada se esses quesitos aqui forem batidos. Então, assim, é uma postura de uma profunda gratidão amorosa, de olhar para isso que veio, olhar para mim e falar: que bacana, que bacana. Não gostaria que vocês fechassem os olhos. Quem é mais ansioso e não quiser fechar o olho, assim, pode olhar para a tela, o que eu vou falar vai estar escrito aqui. Mas que você se desligue um pouco do restante e que você aproveite esse dia, esse encontro, para esse retecer, para essa cicatrização de alguma coisa, integração de alguma coisa, como algo muito sagrado para você. Se entregando, e você não está se entregando para mim, você está se entregando para você. Então, coloca o seu sentido no sentido das palavras. Se alguma não for a palavra que você gostaria de ouvir para fazer aquela intenção, você coloca a sua no lugar, mas sem resistência, porque esse é o seu momento, é o seu lugar, é o seu milagre, é a sua hora. E aproveita isso com muito respeito, com muito alto amor. Então, é respirar fundo. Tem uma respiração, que a gente chama de respiração quadrada, que a gente imita mecanicamente a respiração tranquila de um bebê dormindo. A gente respira em 4 tempos, repousa 4 tempos, solta em 4 tempos e repousa em 4 tempos. A gente vai fazer isso 2 vezes, porque isso ajuda mecanicamente a dar uma abaixada na ansiedade. Porque muitos de nós vêm correndo, né? Assim, tá ali acabando de fazer uma janta, tá ali acabando de estacionar o carro e chegou o corpo, a alma ainda tá chegando. Então, a gente vai dar esse tempo da nossa alma se acoplar no corpo e a gente está presente. 2 minutinhos de uma presença, de um foco, um carinho, uma amorosidade em nós. Então, respirando. 1, 2, 3, 4. Segurando. 1,
2, 3, 4. Soltando. 1, 2, 3, 4. E repousando. 1, 2, 3, 4. Respirando de novo. 1, 2, 3, 4. Repousando. 1, 2, 3, 4. Soltando. 2, 3, 4. Repousando. 1, 2, 3, 4. E agora, no seu tempo, bem confortável, respirando com conforto, do seu jeito, no seu tempo, que esse é o jeito certo para você. O mais profundamente que você conseguir, para oxigenar esse cérebro, que é a nossa máquina do processar, do pensar. E de olhos fechados, retorna à sua infância e contempla. Vai lá na infância, no lugar do nascimento, o início, antes do nascimento, onde esse ser está acontecendo, onde o amor dos pais, o amor carnal, a conjunção está acontecendo. Como homem e mulher, esses dois se atraíram com instinto, com amor. Algo poderoso atua por trás deles. Esse encontro, nesse dia, nessa hora, não é obra do acaso. Contemple essa força maior que une esses seres e se curva diante dela. É o seu milagre. É a sua centelha divina. E dessa união resulta você. Com muita gratidão e amor, contempla este momento. Onde você foi gerado. Depois a sua mãe te dá a luz. Te traz a vida. A luz do mundo, uma esperança, também com receio. Esperando que tudo corra bem. Com muita gratidão, com muito respeito, com muita amorosidade. Recebe esse nascimento. A luz foi dada. E desde então, você pertence a essa família. E toma a vida como membro dessa família. A despeito de todas as dificuldades que ocorreram, sobretudo em sua infância. A vida em si não sofreu dano. Olhar essas dificuldades pode exigir muito de você. Mas ao contemplar tudo que passou, com gratidão e amor, ainda que sejam coisas difíceis, ter sido entregue para adoção, não ter conhecido o pai, toma a sua vida com orgulho, com dignidade, com muita amorosidade. E diga sim, essa é a minha vida, essa é a minha chegada. E foi assim, exatamente assim, que tudo aconteceu. E eu recebo isso com uma força especial. Sempre respirando fundo. Olhe para os seus pais. Independente de você ter conhecido e convivido,
Mas olha para os seus pais agora, para essa energia. E se imagine dizendo: o essencial eu recebi de vocês. E eu reconheço tudo mais que vocês fizeram. Seja o que for. Mesmo que envolva alguma culpa. Reconheço que isso também pertence à minha vida. E concordo com isso. Eu escolho enxergar. Eu escolho aceitar. Eu escolho lidar com tudo isso. Eu amo tudo isso. Eu me amo. E agora eu sinto que eu sou os meus pais e todos que vieram antes deles. Os aprendizados, os exemplos, as forças. Inclusive os aprendizados que a dor traz. E assim eu me fortaleço. E existo plenamente. Faço parte do todo. E sou único. Gratidão, vida. Respira de novo. No seu tempo, vá abrindo os olhos. Se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, fique bem à vontade. Se o microfone estiver fechado, levanta a mão que o Alexandre abre, porque às vezes ele... Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo círculo do amor, que é eu realizar a infância e a puberdade, que é eu adultecer, e é eu assumir que está na hora de servir, de trabalhar. E trabalhar é servir ao próximo. O grande verbo aqui é servir. Eu estou agora a serviço. Eu recebi, enchi o cálice e agora eu posso derramar no mundo. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. É servir e servir com amorosidade, de bom grado. Porque se eu realmente fizer bem o primeiro e o segundo ciclo, eu consigo servir sem precisar de aprovação, sem precisar de adulo, sem precisar de reconhecimento. Não que não seja importante o reconhecimento e agradável, mas eu não faço em função disso. Porque eu estando consciente de que eu sou uma pessoa, que eu pertenço, que eu me amo, eu posso servir me cuidando, eu posso servir sem também estar extenuado. Porque uma das coisas que a gente faz muitas vezes, quando a gente não se sente merecedor, pertencente, aceito, amado, é trabalhar de um tanto, é trabalhar de uma forma aonde eu passo a ser necessário. Porque eu preciso tanto de reconhecimento que eu me esfalfo de trabalhar porque eu fico necessário. E esse não é um bom trabalho, porque mesmo quando a gente trabalha com o que gosta dessa forma, leva a síndromes como a síndrome de Burnout. Então, ao mesmo tempo que eu sirvo, eu também me cuido. Eu vou falar melhor para vocês como é que funciona a postura agora de
de bater, de completar, de percorrer e chegar ao finalzinho do segundo ciclo para a gente entrar no terceiro, ok? Então, o segundo ciclo do amor é aprender a lidar com aquilo que a gente recebeu do jeito que veio e se nutrir daquilo. Fala assim, Solange, geralmente, especialmente quando a gente está no ao vivo, nesse momento aqui alguém levanta a mão e fala assim, mas e se a pessoa que foi a minha mãe, a pessoa que foi o meu pai, era uma pessoa meio alcoólatra, meio violento, meio abusador? Se eu olho para isso, eu tomo isso, eu falo, quase me matou, mas não me matou, eu falo, eu estou vivo. E aí eu posso vir a ser um promotor que vai entender que aquilo existe, entender que aquilo funciona e colaborar com o mundo para que aquilo exista menos. Eu posso, a partir daquele sofrimento, trazer um aprendizado onde eu falo, o alcoolismo não é pouca vergonha, é doença. E eu crio o grupo de alcoólicos anônimos, e eu falo, e as pessoas que convivem com alcoólatras sofrem também. E eu crio o Al-Anon, e eu falei, as pessoas que na época que conviveram com aquilo não tinham condição de buscar isso, porque era até proibido sair de casa, porque o pai era bravo, morava na chácara, ele cria grupos de sobreviventes do álcool para lidar com isso na idade adulta. Então, eu não vou fazer de conta que isso foi bom, eu não vou fazer de conta que isso foi legal, mas eu tomo isso e eu fico um especialista no assunto. E aqui, eu não sei se vocês já foram, por exemplo, num psicólogo, e aí você fala, olha, eu tenho um irmão que ele tem um problema de cabeça. E o psicólogo começa a conversar com você. Fala assim, você não vai entender isso, é novinho, não sei o quê, o psicólogo olha no seu olho e fala assim, eu sei do que você está falando. A minha mãe, ela era esquizofrênica. Não foi à toa que eu fui para psicologia. Nesse momento, ainda que esse psicólogo seja novinho, ele ganha uma autoridade de que, antes de ir para a faculdade, estava se especializando no assunto de diversas formas, de diversos lugares. Porque aquela criança não só esteve no lugar de criança, mas ela ouviu também a avó falar o que era ter uma filha esquizofrênica. Ela viu a mãe falar o que era ser esquizofrênica quando saía do surto. Ela via o pai falar o que era ser marido de um esquizofrênico, o que era passar a noite segurando a mão da mulher, porque tinha medo dela, à noite, sair e fazer alguma bobagem, quando estava em surto. Então, quando a gente passa por uma situação desgramada, e eu resolvo olhar para aquilo com amorosidade, receber aquilo, porque quando a gente fala aceitar, aceitar não é pegar e falar que bacana, que legal, aceitar é falar, aconteceu e agora eu me autorizo a ver isso como adulto. E o que eu faço com isso? E isso me empodera muito. Então, aqui a postura, mesmo para situações complicadas, é de amor e gratidão. E é assumir que a gente pode fazer muito com isso. Aí eu consigo sair do mimimi, da crítica, de um eterno, porque eu tive uma mãe assim, assim, assado, e um pai assim, assim, assado, então é por isso que eu não amadureço, enquanto não me derem um colo que não... Eu saio desse mimimi e eu vou para uma postura de que eu posso crescer e acontecer. Então, assim, é como se eu falasse, olha, agora eu posso ver como é que realmente é. E não como é que eu gostaria que fosse, como é que eu merecia que fosse, como é que seria justo. Eu vejo como é que foi, ponto. Tudo o que aconteceu em minha infância, e eu concordo com isso agora. Porque quando eu tenho o pé na realidade, eu tenho tração para ir para frente. Enquanto eu falo, não é possível, como é que pode, eu não acredito, eu não estou com o pé na realidade e eu não tenho tração para ir para frente. Entende? Isso acontece não é só no psíquico, não, no emocional, não. Acontece com o carro. Se você colocar o carro com moléculas de água entre ele e o asfalto, entre ele e o concreto, entre ele e o chão, ele não vai para frente, não tem tração. Então, eu concordo, inclusive, que meus pais não tenham visto algo, tenham sido negligentes, tenham sido ocupados, tenham sido distraídos, tenham sido infantis, tenham sido, enfim, que meus pais tenham acontecido dentro de um indivíduo que, se tivesse exame psicológico para ser pai, não passava no teste, mas não tem exame psicológico. Para ser pai, basta
gostar de gerar criança. Para ser mãe, basta gostar de gerar criança. Aceito que eles tenham cometido erros. Eu aceito, inclusive, que algo de insano, de estúpido, de terrível tenha acontecido. E tudo isso faz parte. E me defrontando com tantos desafios, sofrimentos, dor, e com a minha necessidade de me afirmar, de virar gente, aceitando e assumindo tudo isso, e aí, assim, né, me responsabilizando e assumindo que agora quem cuida de mim sou eu cresço. Então, eu olho para ele e falo, agora eu te liberto da minha expectativa infantil que vocês fossem tutores excelentes. Ok, do jeito que foi, foi. Porque agora chegou o meu tutor. Sou eu mesmo. Essa tirinha é desse site do TOTS, site não, Instagram. Depois, se eu vou colocar lá no nosso grupo o endereço do Instagram, tá? Os outros não são tão interessantes, não, mas esse aí foi até uma cliente que me passou, uma querida. E é bem assim. Quando a gente se realiza isso, a gente pode encontrar com a nossa criança. Em vez de deixar ela machucada, buscando colo no marido, na melhor amiga, na irmã, no chefe, e nos frustrando, é a hora que a gente consegue se deparar com a nossa criança. Eu achei essa tirinha fantástica, né? Então, no caso aqui, a criança é ele há 20 anos. E aí ele falou, como é que você veio parar aqui? Ela falou, faço a menor ideia. Mas é você que vai ter que cuidar de mim. Escola, comida, médico, amor, atenção, lazer. Que assim, jura? E não é sempre que o universo nos dá outra chance de ser feliz. É só quando eu realmente resolvo crescer. E 70% da população resolve parar no desenvolvimento dos 14, 15 anos, segundo a pesquisa que Piaget fez. Eu acho que se a gente tivesse outra hoje, não seria diferente. E aí eu olhar para essa criança sem drama. Então, vem, vamos ali tomar um sorvetinho. Aí, no momento em que eu faço isso, eu realmente cresci e eu realmente vou ajudar com que feridas fiquem cicatrizes, fiquem lembranças. Então, mais ou menos o que essa árvore fez. Eu gosto muito de árvores que elas são muito inteligentes. Lá perto da infância dela, lá na raiz, a coisa foi lasca. Tentaram matar a pobre coitada. O cuidador não foi cuidadoso. Mas ainda assim, ela, do jeito que deu, da forma que deu, ela cresceu. Então, tudo que aconteceu na minha infância e adolescência, eu concordo com isso agora. Inclusive, que eles não tenham visto, não tenham cometido erro, que a omissão não tenha acontecido. E aí a gente vai para o próximo, que é integrando, concordando, assumindo, eu posso crescer. E concordar é enxergar. Integrar é eu me nutrir. O assumir é eu me cuidar. E crescer é eu agir com resiliência no mundo. Então, e aí eu posso servir amorosamente. Então, assim, é fazer o que essa mangueira está fazendo. É fazer o que essa outra árvore, que não sei exatamente o que é, fez. Esse chão não é um chão que era para ter ido. E ela foi. Então, a raiz, ela obedece o quadriculado da calçada. Ela não ficou porque não podia ser calçada, porque não podia ser cimento, porque não podia ser assim, porque não jogam água em mim. Ela se adaptou, ela foi resiliente e, pelo jeito, ela cresceu. A fotografia eu peguei na internet, não consegui pegar o restante, mas eu gostei muito do que ela fez com a raiz dela. Não é como devia ser. Tem um esforço, mas foi. Essa mangueira aí também, ela está na Índia. Não é como devia ser. Falta terra na base, mas foi. Foi e dá fruta. E aí a gente chega no passar para frente, o servir. E aí servir com alegria. É entender que, ainda que tenha sido de uma forma não ideal, e a maioria de nós acha que não foi bem ideal, que veio o suficiente, o que eu posso transmitir e ser generoso. Porque eu criei, eu aprendi, eu também fiz crescer. E aí, quando a gente está falando aqui, a gente não está falando aqui só dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós.
que foram necessários para que a gente estivesse aqui. Viver ou sobreviver. A gente está falando também de cada pipoqueiro que me deu uma balinha, de um professor que me deu um bom conselho, de alguém que construiu um ponto de ônibus que num X dia eu pude me abrigar da chuva. A gente olha e a gente aceita que o grupo humano, se eu estou adulto hoje, estou vivo, ele vem me protegendo de diversas formas. E aí, quem tem uma religiosidade é que também teve entender que em muitos momentos teve a mão do anjo da guarda, de uma egrégora, de Deus, o nome que você quiser dar para isso que não é plausível. E aí fazer o que esse rapaz está fazendo. Ele está trabalhando com a cara de quem está indo para o segundo encontro com a mulher da vida dele, com o parceiro da vida dele, com o amor da vida dele. Certo? Então, vamos lá?